Olá, mulher linda! Sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 28. Uma festa para um pecador. Graça. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Pai, em nome de Jesus, que ela possa celebrar o privilégio de receber da Tua graça, do Teu amor, da salvação e da redenção. Que ela possa verdadeiramente se regozijar no Deus que a amou de tal maneira que entregou Seu Filho Jesus para que ela fosse então redimida de toda a maldição da lei, de acordo com a palavra de Deus. Eu oro por mulheres que precisam reconhecer Jesus em suas vidas neste dia, em nome de Jesus. Amém. Uma festa para um pecador. Até onde interessa aos ouvintes, o pai do filho pródigo deveria ter se esquecido do rapaz. Em vez disso, ficou esperando por ele todos os dias na esperança de que ele fosse o dia em que ele voltaria para casa. Então, muitos aspectos da história pareceriam ultrajantes que esse ingrato e petulante filho valesse tanto para o pai e que o pai corresse para saudar o filho quando ele de fato voltou para casa. Que indigno para um patriarca de uma família era ser flagrado correndo, mesmo assim estava correndo exatamente em direção àquele que havia desafiado sua autoridade. Realmente ultrajante, não havia precedentes para esse tipo de amor e misericórdia, para esse tipo de graça. O filho pródigo havia preparado algum tipo de discurso enquanto cambaleava os últimos e escaldantes quilômetros que o separavam de casa, mas nunca teve a chance de pronunciá-lo, porque o pai já estava dando instruções aos servos. Tragam o melhor manto que tivermos em casa, coloquem nele um anel como símbolo de que ele não é um servo, mas sim um filho amado. E peguem aquele animal que estávamos guardando para um dia especial e abatam-no, porque a graça está sendo derramada. Isso é ultrajante. Deve ter dito às pessoas que escutavam Jesus contar a história. Aquela era a questão exata. O amor de Deus por nós é sem precedentes, ultrajante e avassalador. Especialmente para um homem naquela multidão. Naquele dia que ouviu a história, ainda que a estivesse escutado, não fazia ideia de quanto precisaria da verdade contida nessas palavras nos dias que se seguiriam. O amor de Deus por nós é sem precedentes, ultrajante e avassalador. À medida que relia essa história que conheço de cor desde criança, me encontrei em situações inesperadas. Eu sou o pródigo e sou também o irmão mais velho. A maestria de Jesus na arte da narrativa é como um espelho colocado diante de nós para ver se iremos enxergar. Isso seria profundamente ofensivo para a multidão que o escutava naquele dia, porque no fim das contas Cristo estava dizendo: vejam se aqui vocês são os personagens centrais. Cada um de nós, à sua maneira, tem esbanjado o que o Pai nos deu. Talvez não de forma escancarada como a do filho, mais jovem, mas do nosso jeito. Você não acha que cada um de nós se sentiu uma onda de indignação hipócrita quando viu que a graça de Deus tinha sido dirigida àquele que nos ofendeu no nível mais profundo? E que ainda foi recebido em festa? A graça é ofensiva antes de ser libertadora. Uma promessa para Pedro. É impressionante pensar que Pedro estivesse próximo a Jesus para ouvir aquelas parábolas, em especial a do filho pródigo. Afinal de contas, Pedro não era o tipo de homem que se sentava na sinagoga ou aos pés dos mestres e anotava e escutava. Ainda que a história chegasse aos seus ouvidos, ele nunca teria referências para compreender o quão profundamente essa história de falha e redenção poderia se tornar a canção de sua vida. Pedro começou sua vida como um pescador em Betsaida, em João capítulo 1, versos 44. Nataniel e Felipe, 2 outros discípulos de Jesus, eram da mesma cidade, que fica à margem da Galiléia superior, e todos trabalhavam juntos.
O negócio de pesca de Pedro havia obviamente prosperado porque a época em que somos apresentados a ele nos evangelhos, ele havia se mudado para Cafarnaum, a principal cidade da Galiléia, e tinha entrado em sociedade com Tiago e João, 2 outros membros do grupo de 12. Os arqueólogos escavaram o que eles acreditam ser o que restou da casa de Pedro em Cafarnaum, e sua propriedade era razoavelmente vasta. Por algum motivo, sempre tive na mente a imagem de um homem simples que partia para a pesca cada dia com seus amigos, mas ficou claro que Pedro era um homem de negócios, bem-sucedido, que dirigia um império da pesca. Mas um dia se encontrou com um homem que mudaria tudo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O que Jesus tinha que persuadiu Pedro e André a largar o que estavam fazendo e seguirem com ele? Acredito que foram chamados à missão com Jesus e a sentiram profundamente. Aleluia! Tenho certeza de que naquele estágio não fazia ideia do que os dias seguintes trariam, sem mencionar as semanas e meses subsequentes, mas sentiram que recebiam o chamado de Deus e responderam a ele. O papel do discípulo não era um papel desconhecido naquela época. Havia uma descrição de tarefas bem clara. Naquela época, uma pessoa não entraria em um seminário, mas se tornaria estudante de um rabino bem estabelecido. Vivera literalmente junto ao mestre e aprenderia ao escutar e fazer perguntas. O objetivo era que o discípulo se tornasse como o mestre. Jesus descreveu isso em Lucas no capítulo 6, versos 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Assim, o objetivo estava claro, não somente aprender com Jesus, mas se tornar como Jesus. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. E que exemplo fabuloso. E aqui eu quero falar de 2 coisas. E a primeira delas é que muitas vezes, e muitas de nós, e eu já me coloquei nesse quadro também, nós, assim como o irmão do filho pródigo, nós muitas vezes nos colocamos no papel de inquiridor, de acusador, de julgador. Nós, muitas vezes, temos essa indignação hipócrita quando a graça de Deus alcança um pecador. Ah, Eliane, isso não acontece comigo. E quando você ouve falar de um pedófilo que se arrependeu? E quando você ouve falar de um assassino que se arrependeu? Ah, Eliane, isso é ultrajante. Eu concordo. Eu sou totalmente contra o pecado. Mas, minhas amadas, o nosso Deus é um Deus de amor. E por pior que possa ter sido o pecado de uma pessoa, se ele se arrepender, porque o arrependimento vem seguido de manifestações e de mudanças, e essas mudanças são ao longo do tempo. Não é do dia para a noite que o pecador diz, eu me arrependi e pronto, não é assim. Mas se houver arrependimento, e Deus conhece o som dos corações, se houver um arrependimento genuíno, ainda que ele precise colher o plantio dele, ou seja, se ele assassinou alguém, ele vai cumprir uma pena numa penitenciária, se ele é uma pessoa que cometeu um estupro ou qualquer coisa do gênero, ele vai pagar. E nós queremos que ele, de fato, pague aqui nessa terra, baseado nos seus atos aí que realizou. Mas o que eu quero te dizer é que se houver arrependimento, independente do tamanho do pecado, eu quero repetir, se há arrependimento genuíno, o nosso Deus, a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia, a graça de Deus superabunda diante daquele que se arrependeu verdadeiramente. Há um transbordar de perdão e de graça. Mais uma vez, a colheita é baseada nas sementes que plantamos. Se houve um pecado moral, diante da moral ele vai ter consequências. Se houve um pecado civil,
ele vai ter consequências. Mas se há arrependimento, há perdão genuíno. Se há arrependimento genuíno, há perdão genuíno e há restauração de vida e de elo e de aliança com Deus. Então é possível e nós não podemos ser hipócritas de dizer: fulano morreu no homossexualismo, morreu e foi direto para o inferno. Bom, se ele não se arrependeu, é fato, ele foi direto para o inferno. Vai passar pelo juízo e vai para o inferno, vamos dizer assim. Mas ninguém pode julgar o que aconteceu nos últimos segundos de vida de uma pessoa que estava em pecado. Ninguém pode julgar, porque Deus, aquele que sonda os corações, se há arrependimento, há restauração, há redenção e há salvação. Eu gostaria que você meditasse nisso, porque é possível, a palavra de Deus é clara. Jesus veio em carne para morrer por toda a humanidade. O fato é que nem todos querem Jesus, mas o fato é que aqueles que querem recebem a redenção. E outro ponto que eu quero falar rapidamente é que sim, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós recebemos um chamado, independente do cumprimento dessa promessa, desse chamado, nós passamos a caminhar com Cristo, para sermos então imitadores de Cristo, ou pequenos Cristos. Cristão significa pequeno Cristo. Nós nos tornamos então pequenos Cristos, pequenos Jesuses, porque queremos ser parecidos com Ele. Medite nessas duas palavras. Queira ser mais parecido com Jesus e pare de apontar o dedo, porque é somente Deus que sabe a inteireza do coração de cada um. Nosso papel é alertar. Nosso papel quanto cristão é conhecer a palavra da verdade. É falar aquilo que é pecado e aquilo que é juízo da parte de Deus, mas também é dizer que Deus ama o pecador e Deus deseja resgatá-lo. Um grande beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima leitura.